Vejam, os versículos 37 a 39 mostram o procedimento dele. E o que ele faz é algo que dá resultados, mas que cientificamente é impossível dar resultados. Porque ele parte do pressuposto de que os animais, ao conceberem diante de uma visão específica, isso vai afetar a aparência dos filhotes. Então o que ele faz? O texto diz que ele pega varas verdes, e ele pega varas verdes de certos tipos de plantas que ele acreditava serem eficazes nisso. Esse homem, ele tem crendices aqui. Vocês se lembram da história das mandrágoras? Que as mulheres acreditavam que se fizessem ali talvez um chá com mandrágoras ou coisa assim, isso iria despertar a libido e também faria com que elas ficassem férteis. Elas criam nisso. Aquelas mulheres criam nisso. Pergunta: Deus fez com que elas ficassem, com que Lia ficasse fértil por causa das mandrágoras? Fez. Raquel ficasse fértil por causa das mandrágoras? Fez. O que fez Raquel ficar fértil? Foram as mandrágoras? Claro que não, foi o próprio Deus. Mas ela acreditava nisso e ela usou isso. E aqui nós temos Jacó acreditando nisso. Ele acredita que se ele pegar certos tipos de plantas, o álamo, a aveleira e o plátano, essas plantas, e pegar varas verdes e remover a casca, deixando a parte branca dos galhos expostos ali, e colocar isso diante dos rebanhos, nos bebedouros, e os animais cruzarem diante da visão desses galhos, isso faria com que essa visão influenciasse a aparência dos filhotes. E ele faz isso. Já imaginaram se isso funcionasse mesmo? Não seria isso. O texto diz que os animais vinham ali, onde iam se dessedentar, e eles concebiam quando vinham beber. E concebia o rebanho diante das varas. E as ovelhas davam crias, então, listadas, salpicadas e malhadas. Como explicar isso? Era pura superstição. Nós não cremos nessas coisas. Assim como não cremos em mandrágora, no poder das mandrágoras. Mas era o que acontecia aqui. Nós, diante dessas informações que procedem do texto, nós ficamos imaginando, mas o que aconteceu então? E a única explicação para isso, nós encontramos no sobrenatural. Deus, ainda que estivesse lidando com alguém supersticioso, marcado ali por ignorância, Deus teve misericórdia dele e foi fiel às suas promessas. E será que Deus faz isso? Ou será que Ele só nos abençoa quando nós sabemos tudo e não temos falhas nenhuma em nossas informações? Deus é misericordioso. Assim como Ele foi misericordioso com Raquel, que acreditou que as mandrágoras a deixariam fértil e a abençoou, nós aprendemos que Deus faz isso aqui. Deus abençoa Jacó apesar das imperfeições da sua compreensão. Jacó não tinha que ser um expert em reprodução seletiva. Não tinha que ser um grande biólogo, conhecedor de biologia. Não tinha que ser isso para Deus ser misericordioso para com ele. Deus então interferiu, apesar da superstição de Jacó, e fez com que aquelas medidas funcionassem. É interessante, se os irmãos olharem no capítulo 31, versículo 10, versículos 10 a 13, nós vemos Jacó falando, e isso faz toda a diferença aqui. Porque ainda que ele fosse supersticioso, ele reconhece a fonte primária do seu sucesso e do seu enriquecimento. Veja o que ele diz às suas esposas aqui. Ele diz assim, 31, versículos 10 a 13, ele fala: pois chegado o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos, é Jacó falando com suas esposas, e via em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus disse em sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. Ele continuou: levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão te está fazendo.
Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra de tua parentela. Aqui neste sonho, Jacó narra para suas esposas a história que mostra o que ele acreditava ser a fonte do seu sucesso como pastor, como alguém que enriqueceu criando gado. Ele diz: olha, Deus me abençoou. O anjo do Senhor se revelou como aquele que atuou fazendo isso. Pelas palavras do capítulo 31, versículos 10 a 13, nós acreditamos que de fato, apesar da superstição, Deus interferiu e abençoou, de tal modo que o rebanho de Jacó foi se multiplicando.